Compilação dos 11 Ensinamentos de Meixo Sama, novembro de 2021. Doutrina da Igreja Messiânica Mundial. Nós messiânicos cremos em Deus, Criador do Universo. Cremos que, desde o início da criação, Deus objetivou estabelecer o paraíso na Terra e tem atuado continuamente para a concretização desse objetivo. Com tal propósito, fez do ser humano seu representante, submetendo a ele todas as demais criaturas e coisas. Cremos, portanto, que a história da humanidade constitui estágios preparatórios, degraus para se concretizar o paraíso na Terra. Para cada época, Deus faz surgir as pessoas e as religiões necessárias, cada qual com sua missão. Cremos que, no presente, quando o mundo vagueia em tão caótica situação, Deus enviou Meixo Sama, fundador da Igreja Messiânica Mundial, com a suprema missão de realizar a sagrada obra de salvação da humanidade. Por conseguinte, empenhando-nos de corpo e alma na erradicação da doença, da pobreza e do conflito, os três grandes infortúnios que afligem a humanidade, visando a concretização do mundo ideal de eterna paz e perfeita verdade, bem e belo. Em 11 de março de 1950. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 1, página 13. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Religião que revela Deus. Na sociedade, quando se fala sobre fé às pessoas que não têm religião, é comum elas reagirem negando a existência das divindades e pedindo que provemos tal existência com toda clareza. Assumem uma atitude pretensamente culta, dizendo não poder perder tempo com superstições. Essa tendência é notadamente acentuada entre as pessoas da classe intelectual. Todavia, não podemos criticá-las porque elas têm suas razões. Sua postura explica-se pelo fato de que muitas das religiões são anticientíficas, sendo raras as que não cheiram à superstição. Muitas não conseguem dar provas claras da existência de Deus, deixando o assunto na obscuridade. Portanto, não é de se estranhar que haja tantas pessoas que não mostrem interesse pela questão da fé. No entanto, nossa religião mostra claramente a quem quer que seja que Deus existe. Todos os que entram em contato com ela sentem-se maravilhados ante a constatação da existência de Deus. A melhor prova está nos inúmeros relatos de milagres e graças alcançados pelos nossos fiéis. Infelizmente, são pouquíssimas as pessoas que creem por meio da simples leitura ou explanação oral desses relatos. A maioria acha-se impedida de aceitar os fatos como realmente são, porque nos analisam sob uma ótica embasada em crenças de nível inferior. Em parte, isso se entende. Mas para religiões como a nossa, não deixa de ser lamentável. Costumo afirmar que nós não somos uma simples religião, e sim uma outra religião, uma grandiosa obra de salvação. Muitos de nossos fiéis dizem que, quando leram nossas publicações pela primeira vez, não conseguiram crer integralmente nelas, achando muito diferentes não só dos ensinamentos de outras igrejas,
como também das teorias científicas. Considerando que nenhuma experiência é perdida, eles começaram a receber de Orei cheios de desconfiança. Perplexos com o fato de que ele consistira apenas no levantar das mãos, pensaram em desistir, julgando impossível obter por meio de um ato de tamanha simplicidade curas que não se conseguem nem mesmo pela tão avançada medicina atual. Entretanto, para sua surpresa, sentindo-se mais dispostos no dia seguinte, optaram por persistir um pouco mais e melhoraram rapidamente. Assim, eles ficam mais impressionados do que felizes. Este é o testemunho unânime dos que relatam suas experiências. É justamente porque nossa religião evidencia extraordinárias graças recebidas nesta vida que os intelectuais cometem o engano, chamando a isso de superstição. Essa atitude não deixa de ser um grande obstáculo. Contudo, existem aqueles que pensam corretamente e se tornam felizes por ingressarem na nossa fé, aceitando plenamente a realidade evidenciada. Tanto os mais intransigentes como os mais devotados à ciência acabam se dando por vencidos diante das provas da existência de Deus apresentada pela nossa religião através de inúmeros milagres nunca antes manifestados. Em 9 de janeiro de 1952, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 1, página 36. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Era semi-civilizada. Quem quer que seja, acredita que estamos vivendo um momento em que a civilização atingiu um nível nunca antes alcançado. De fato, se compararmos a época atual com a era primitiva e selvagem, veremos que houve um grande avanço. Entretanto, foi um progresso apenas no aspecto material, pois espiritualmente ninguém poderá negar que sequer saímos do estado de semi-selvageria. Desde tempos remotos, a humanidade vem, continuamente, desperdiçando grande parte de suas energias com a guerra, a maior de todas as violências. Em nada difere das feras que lutam mostrando as presas e as garras, rugindo e devorando-se mutuamente. É verdade também que existem os povos pacíficos, os quais não medem esforços para evitar a guerra. Podemos dizer que os primeiros são seres com característica animal e os pacíficos com característica humana. Cada um desses dois tipos contrastantes de seres vem atuando para satisfazer seus interesses. Este é o curso da história do mundo que perdura até nossos dias. Logicamente, existe essa dualidade de pensamento também em âmbito individual, só que a violência é contida pela lei e a ordem é mantida, ainda que precariamente. Os bons, no entanto, são sempre pressionados pelos maus, dos quais se tornam vítimas constantes. Vejamos outro aspecto da questão. Atualmente, graças ao progresso da ciência, desenvolve-se grandiosas invenções e descobertas, as quais, dependendo da vontade das pessoas que as manipulam, podem ter resultados desastrosos ou, ao contrário, contribuir para o aumento do bem-estar da humanidade.
O atrito entre esses dois pensamentos opostos, o selvagem e o civilizado, pode tornar-se a causa da guerra, na qual essas mesmas invenções e descobertas também podem ser empregadas para o mal. Analisando o assunto sobre outro prisma, constatamos que os povos belicosos não são religiosos, ao contrário dos povos pacíficos. Daí surge a necessidade da religião. Portanto, não seria demais dizer que, apesar de apregoarem que estamos numa era de elevado nível cultural, na verdade estamos vivendo um período de semi-selvageria e semi-civilização. Nesse sentido, a semi-civilização precisa ser elevada ao estágio de civilização em que o espírito e a matéria estejam perfeitamente unidos e integrados. Por conseguinte, a missão dos religiosos daqui por diante é realmente importantíssima. Em 25 de junho de 1949, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 1, página 91. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Unidade Deus-Homem. Desde os tempos antigos há a expressão unidade Deus-Homem. Todavia, eu creio que até hoje não houve nenhum ser humano nessa condição. De fato, os três grandes homens santos, Buda Sakyamuni, Jesus Cristo e Maomé, eram vistos como em unidade com Deus. Na verdade, eles eram portadores da vontade divina. Em termos mais claros, eram representantes de Deus. No fundo, as pessoas não sabiam distinguir a atuação da unidade Deus-Homem da atuação dos representantes de Deus. Os representantes de Deus agem através de possessão divina ou seguindo as determinações divinas. Por esse motivo, sempre rezam a Deus ou a Buda e pedem sua proteção. Eu, porém, não faço nada disso. Como os fiéis sabem, nem fico orando a Deus, nem lhe peço orientação. Basta-me agir de acordo com a minha vontade, o que torna tudo muito fácil. Visto que poderão estranhar o que estou dizendo, por ser algo inédito, apenas explanarei os pontos mais importantes. Como sempre digo, há uma bola de luz em meu ventre. Trata-se da alma do Supremo Deus. Por conseguinte, ele próprio maneja livremente meus atos, minhas palavras, tudo. Ou seja, em mim não há distinção entre Deus e o ser humano. Esta é a verdadeira união do ser humano com Deus. Como o Deus que habita o meu ser é o mais elevado, não existindo nenhum Deus superior a este, não faz sentido reverenciar outras divindades. A melhor prova são os milagres manifestados diariamente pelos fiéis. Ora, se esses constantes milagres são superiores aos de Jesus Cristo, então os meus discípulos não são inferiores a ele. Através desse único fato, é possível imaginar o status da minha divindade. Acrescente-se que todos os homens santos existentes até agora previram a concretização de um mundo paradisíaco, mas não disseram que eles próprios seriam os construtores desse mundo. Isso porque seu status divino não era tão elevado, nem sua força suficiente. Pelo que já foi exposto, eu afirmo que construirei o paraíso terrestre, um mundo sem doença,
pobreza e conflito. Daqui para frente, realizarei inúmeras obras surpreendentes, nunca vistas até agora, e gostaria que as observassem com muita atenção, pois serão inconcebíveis pela força humana. Em 7 de maio de 1952, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 1, página 190. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Religião progressista. Observando a sociedade atual, constato que não há nada que não esteja acompanhando o progresso. Entretanto, por incrível que pareça, a religião que tem a mais profunda relação com a humanidade continua da mesma forma, não apresentando nenhum progresso e tomando até mesmo a direção oposta. Como prova disso, as religiões tradicionais pregam para que voltemos às origens, ou seja, ao ponto de partida de seus precursores. Ora, se devemos voltar ao caminho original, é porque nos desviamos. E caso tenhamos que proceder assim repetidas vezes, significa que não fizemos nenhum progresso. É realmente um contraste em relação ao avanço da cultura. Tais religiões nos mostram isso claramente à medida que perdem o poder de atrair pessoas e têm dificuldade até para manter a situação em que se encontram. De fato, todas as religiões que existem atualmente, mesmo sofrendo perseguições e pressões na época de sua fundação, o que parece ser a predestinação de uma religião nova, de alguma forma conseguiram revigorar-se e expandiram-se intensamente, passando por períodos de esplendor. Todavia, com o passar do tempo, diferentemente do cristianismo, a maioria delas está caminhando para a estagnação. Vamos analisar por que tal fato se sucede. Sem dúvida alguma, por não acompanharem a marcha do tempo e manterem irredutivelmente os ensinamentos do seu fundador como regras de ouro, acabaram por se afastar da realidade. Em consequência disso, esse distanciamento tornou-se cada vez maior até que as religiões chegaram à situação atual. São criticadas pela falta de força. Se existe causa e efeito em tudo, é importante que as religiões tradicionais reflitam muito sobre o assunto, pois não há como ficar indiferentes para sempre. Assim, um dos princípios básicos de nossa religião é que tudo deve progredir e acompanhar o tempo. Esta é a razão pela qual não nos prendemos às formalidades como as religiões tradicionais, economizando tempo e recursos, pois na prática o ônus para se manter às formalidades não geram benefício algum. E, além do mais, não há qualquer motivo para as divindades ficarem contentes com elas. Em face do que dissemos, a missão da verdadeira religião é desempenhar sua função de orientadora para tornar a vida do ser humano cada vez melhor. Resumindo, podemos afirmar que só uma religião progressista tem capacidade de salvar o homem contemporâneo. Em 30 de janeiro de 1950, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 2, página 19. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube,
o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Filosofia da intuição. Quando jovem, fui simpatizante da teoria do renomado filósofo francês Henri Bergson. Ainda me lembro de suas teorias com frequência, e nesta oportunidade desejo apresentá-las por considerá-las de grande utilidade, até mesmo do ponto de vista da fé. A filosofia de Bergson se baseia nos 3 pontos que se seguem. Tudo muda constantemente. Teoria da intuição e o eu do momento. Dentre eles, o que mais me tocou foi a teoria da intuição, segundo a qual não é simples para o ser humano ver as coisas como elas são, sem a menor distorção. A apreensão da realidade das coisas é verdadeiramente difícil. Por que será? Originariamente, os seres humanos carregam dentro de si uma combinação de conceitos que foram formados pela educação, pela tradição, pelos costumes, etc. E se encontram latentes em seu íntimo como uma barreira. Contudo, eles mal percebem que ela existe. Por essa razão, no momento em que observam as coisas, essa barreira atrapalha. No caso, por exemplo, de analisarem as religiões novas, eles afirmam que todas são religiões falsas e supersticiosas, heréticas ou fraudulentas, mas isso é devido à interferência dessa barreira. As pessoas de hoje são constantemente influenciadas pela opinião dos repórteres, por meio da leitura de jornais e revistas. Por meio da audição, sofrem influência de rádios e escutam boatos, o que contribui para tornar a referida barreira ainda mais sólida. Mesmo presenciando um milagre da cura de uma doença pela fé que o médico foi incapaz de resolver, não conseguem aceitar o fato sem relutância. Antes de mais nada, ocorre-lhes a desconfiança, mas isso também é devido ao bloqueio. No centro deste existe uma concepção de que a medicina é que cura as doenças. Por conseguinte, se vier a ocorrer a cura, dizem que foi em razão do momento propício para tal. Assim, todos nós sabemos por experiência vivida que a barreira cria inúmeros pretextos e distorce a realidade. Nesse sentido, é a filosofia da intuição que corrige os equívocos, em que o ser humano facilmente incorre, ou seja, possibilita que o eu se mantenha aberto para observar os fatos, livre das influências da barreira. Para tanto, eu aconselho as pessoas a vivenciar o eu do momento, pelo motivo de que a impressão imediata captada pela intuição ao se ver algo não constitui erro, já que aquela é a essência daquilo que foi observado. Portanto, caso testemunhem a cura de uma grave doença, devem acreditar nela sem relutância, pois esta é a correta visão. O fato de as pessoas considerarem impossível a cura de doenças por meio de algo invisível semelhante ao nada, sem o auxílio de aparelhos ou remédios, significa que elas estão bloqueadas pela barreira. A hipótese de alguém afirmar isso é uma superstição e não existe tolice maior, significa que a barreira dessa pessoa colaborou para aumentar o obstáculo. Portanto, devemos estar bastante atentos para esse ponto. O que apresentei é uma pequena noção da teoria da intuição. A seguir, vejamos a teoria tudo muda constantemente, que significa que todas as coisas estão em constante mudança. Por exemplo, nós, hoje,
Não somos os mesmos que fomos ontem, pois, sem dúvida, estamos diferentes em algum ponto. Da mesma forma, somos diferentes do que fomos há 5 minutos. O mundo de ontem também não é o mesmo de hoje. Evidentemente, isso ocorre igualmente com a sociedade, com a cultura, bem como com as relações internacionais. Assim sendo, o ser humano deve manter a visão clara sobre as mudanças, e esta é a maneira correta de ver as coisas. Por essa lógica, as pessoas deveriam mudar igualmente sua forma de ver e pensar a religião e a cultura. No entanto, como julgam as religiões novas, utilizando-se da visão sobre as religiões formadas há centenas ou milhares de anos, é natural que não atinjam o discernimento correto. Esse é o significado da teoria: tudo muda constantemente. Coletânea A Série de Kahn, volume 12, em 30 de janeiro de 1950. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 4, página 73. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Colabore com Deus. Quando se ministra Jorei, é importante evitar a ansiedade, a impaciência, a tensão ou a pressa indevidas. Também não é correto oferecer auxílio na doença ou na infelicidade de outrem com o pensamento de torná-lo útil à difusão da igreja. Nos assuntos comerciais, esse sistema talvez seja adequado, mas nas questões espirituais ele contraria o plano divino. Nosso trabalho não se expande dessa forma ou por intermédio de pessoas com largo círculo de relações. Antes, comentários a respeito espalham-se inesperadamente através de pessoas anônimas. Os caminhos de Deus são muito diferentes e, frequentemente, quase contrários aos conceitos humanos. Os planos do ser humano devem estar subordinados ao plano divino. Quando uma pessoa vem receber Jorei, ainda que nos possa parecer insignificante, devemos pensar que ela é um ser enviado por Deus. Se for alguém conhecido e influente, não pensemos, entre aspas, devemos ajudá-lo de qualquer maneira, porque pode nos ajudar, fecha aspas. Devemos transmitir a luz sem nenhuma preferência pessoal. As pessoas modestas provam, muitas vezes, ser almas muito evoluídas espiritualmente. Por outro lado, quando uma pessoa que vem recebendo Jorei não quiser continuar, não devemos interferir. Precisamos respeitar sua liberdade de escolha, uma vez que não conhecemos os desígnios de Deus. As opiniões dogmáticas e a recusa em ouvir o que os outros têm a dizer não indicam uma verdadeira serenidade de espírito. Aqueles que alcançaram uma mais alta compreensão podem voltar-se para a direita ou para a esquerda, conforme as circunstâncias. São eles os únicos realmente preparados para levar avante o seu trabalho. Extraído do livro Os Novos Tempos, página 74. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Até quando permanecerão confinados nas trevas o céu e a terra criados por Deus?
Conforme já falei a respeito da relação entre o mundo espiritual e o mundo material, todos os fenômenos que se passam neste são projeções do mundo espiritual, onde está ocorrendo uma grande mudança. Conhecendo-se esse ponto, tudo se torna claro aos nossos olhos. Todas as coisas existentes entre o céu e a terra nascem e se desenvolvem, bem como são criadas e destruídas pela ação daqueles dois mundos, em uma evolução infinita. Em uma visão ampla, o universo é macro-infinito e, ao mesmo tempo, um conjunto de micro-infinitos, que é o mundo da matéria. Por meio de sua contínua transformação, a cultura se desenvolve ininterruptamente. Refletindo sobre isso calmamente, não podemos deixar de sentir a vontade do universo, isto é, o objetivo e a intenção de Deus. Em tudo há distinção entre yin e yang, claro e escuro, dia e noite. Quando observamos a mudança das 4 estações do ano, a ascensão e o declínio das coisas, notamos que isso também se encaixa perfeitamente em nossa vida. Existem ainda as classificações pequeno, médio e grande para tudo. Aplicando tal raciocínio ao tempo, podemos dizer que, assim como ocorre a alternância do dia e da noite no espaço de um dia, ela se dá igualmente em intervalos de 1, 10, 100, 1000, milhares ou dezenas de milhares de anos. É um fenômeno que ocorre no mundo espiritual. No mundo material, só notamos a diferença no espaço de 24 horas. Obedecendo a essa lógica, no mundo espiritual é chegada a hora da mudança da noite para o dia, que efetivamente se processa em intervalos de alguns milhares ou dezenas de milhares de anos. Trata-se de um fato extremamente importante, cujo conhecimento é imprescindível à compreensão do princípio do Diorei. O entendimento a respeito dessa mudança possibilita não só compreender o Diorei, como também antever o futuro do mundo, o que conduz o ser humano à paz interior. Explicarei como se projeta no mundo material a alternância entre dia e noite que ocorre no mundo espiritual em milhares e milhares de anos. Nesse sentido, até agora, era noite no mundo espiritual. Nele, da mesma forma que no mundo material, a noite é escura e só periodicamente há luar. Obviamente, há bastante elemento água, e quando a lua se esconde, resta somente a luz das estrelas. Se estas forem encobertas pelas nuvens, a escuridão será completa. Observando-se os fatos do mundo material, que são a projeção do que ocorre no mundo espiritual, isso fica evidente. A alternância dos períodos de paz e guerra e a ascensão e queda das nações podem ser comparadas às fases da lua cheia e da lua nova. Agora um ciclo se encerrou. É justamente o momento da transição para o dia que corresponde ao alvorecer. A transição da noite para o dia no mundo espiritual acarretará uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande, espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está para ocorrer, e seus sinais já estão surgindo. Vejamos. O mundo do dia é como no mundo material. Primeiro aparecem pinceladas da luz do sol no horizonte a leste. Atentem, por exemplo, para a grande transformação ocorrida no Japão, que fica no extremo leste do planeta, ou seja, o país do sol nascente. Nele já se iniciou o colapso da cultura da noite, ou seja, da cultura consolidada. Observem, entre outros fatos, a degradação de cidades de grande importância cultural, a situação calamitosa da economia e da indústria, a queda dos líderes e o declínio das classes privilegiadas. Tudo isso é consequência da mudança a que nos referimos.
E o que virá em seguida é a construção da cultura do dia, que também já está despontando, representado no Japão pelo desarmamento, seguido da ascensão da democracia. Esses dois acontecimentos absolutamente inimagináveis desde o estabelecimento do Japão como nação, há 2.600 anos, constituirão o primeiro passo para a consolidação da eterna paz mundial. O mundo da noite significa uma era de trevas caracterizada por lutas, fome e doenças. Em contraposição, o mundo do dia significa uma era de luz, plena de paz, fartura e saúde. O Japão atual expressa bem a fase de transição entre esses dois mundos. O sol que começa a despontar no leste logo deverá atingir o zênite. E o que significa isso? Significa o colapso total da cultura da noite em escala mundial. Ao mesmo tempo, ouvir-se-á o brado do nascimento da cultura do dia. Pode-se mais ou menos ter uma ideia disso pelos fatos ocorridos no Japão, os quais em pequena escala já mostram um modelo dessa cultura. Assim, aproxima-se um momento decisivo para o destino da humanidade e dele talvez ninguém conseguirá escapar. Restará apenas o caminho de minimizar os sofrimentos. E aqui vou apresentar-lhes um meio para isso. Conhecer o princípio do Jorei e participar dos projetos de construção da cultura do dia. Há um trecho da Bíblia que diz, abre aspas, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Fecha aspas. Isso, acredito eu, indica que meus textos cumprirão a referida missão. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1, Transição da Noite para o Dia, em 5 de fevereiro de 1947. Extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, página 18, poema 2. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Vivo para cumprir uma grande missão. Devo empenhar-me com todas as minhas forças na salvação do mundo. Quando reflito profundamente sobre minha pessoa, surge-me a dúvida. Para que nasci neste mundo e por qual motivo sou diferente das pessoas comuns? Vou explicar a respeito disso. Fundei a Igreja Messiânica e desde então me empenho na construção de um mundo feliz e na salvação de milhares de pessoas. O rápido desenvolvimento de nossa religião também é uma exceção. E devo dizer que, no momento, é inédita uma religião que tenha realizado tantas curas de doenças como a nossa. Logo, acho que posso dizer que se trata realmente de um mistério do século. Só de observar tais curas e nossa rápida expansão, já se percebe que há algo de extraordinário em tudo isso. Mesmo quando leio um trecho de uma experiência de fé, só pelo fato de sentir a transbordante emoção e gratidão do autor do relato por ter sido salvo, não consigo lê-la sem lágrimas nos olhos. A seguir, vou escrever sobre minha pessoa por outro ângulo. Do nascimento até meia-idade, eu não diferia em nada de uma pessoa comum. Desde então, perseguido pelas situações adversas e sem entender o mundo, tornei-me refém do ceticismo. Por esse motivo, saí em busca da fé e filiei-me à religião Omoto. Depois de considerável aprimoramento, alcancei o estado de percepção da essência de Deus, Kenshin no Kyochi. Desde os tempos antigos dizem que, mesmo dedicando a vida para alcançar o referido estado, é impossível atingi-lo.
Entretanto, por meio do aprimoramento realizado em um curto espaço de tempo, eu o consegui. Consequentemente, creio que posso considerar isso como um fato inédito. A partir de então, com a mentalidade totalmente mudada, conscientizei-me da missão recebida dos céus e pela ocorrência sucessiva de milagres. A descrença foi extinta por completo. Junto a isso, meu pensamento se tornou surpreendentemente amplo. Ao mesmo tempo, ao contrário, eu possuía um lado bastante retraído. Em suma, passei a ser uma pessoa audaciosa, mas tímida. Meu lado audacioso pode ser percebido pelas minhas aspirações e a forma como administro meus projetos. Já o lado tímido se manifesta na vergonha que eu senti ao falar perante um grande número de pessoas, uma postura que eu mesmo achava estranha. Ultimamente já estou bem mais acostumada e consigo falar livremente sobre tudo aquilo que desejo. Antes eu tinha muita dificuldade em proceder dessa maneira. Da mesma forma, tenho profunda aversão à injustiça. Quanto mais injusta for a pessoa, proporcionalmente surge-me maior convicção de que tenho de lutar e vencê-la de qualquer forma. Por exemplo, há 14 anos estou batalhando judicialmente por um terreno. Meu oponente, tomado de impaciência, já me propôs um acordo por 3 vezes, mas por ele não demonstrar nenhum sentimento de arrependimento pelo que fez, rejeitei a proposta. Atualmente, quem está em apuro maior do que a outra parte é o juiz, que não sabe mais o que fazer e tem incentivado uma conciliação. Certa ocasião, lutei contra um jornal de renome. Na época, muitas pessoas me aconselharam a não o fazer, pois a luta contra uma grande empresa jornalística poderia resultar em prejuízos. Não cedi um passo sequer, e como já é do conhecimento do leitor, batalhei por meio do jornal Ricari. Se é por justiça, tenho a intenção de lutar até mesmo contra o mundo. Discorri sobre o meu ponto forte, mas também desejo referir-me um ponto ao meu lado fraco. Quando alguém me pede ajuda, desde que o pedido seja correto e justo, não consigo recusá-lo. Do mesmo modo, não fico indiferente ao ver uma pessoa bondosa sofrendo. Em relação aos pontos errados do mundo, ao mesmo tempo em que me sinto indignado, faço todo o empenho para que esses sejam corrigidos o quanto antes. Poderão comprovar essa realidade observando meu esforço constante em apontar os erros da medicina e em advertir a humanidade na ânsia de diminuir ao máximo seu sofrimento. Como se fosse um hobby para mim, sempre senti prazer em alegrar o próximo, em ajudá-lo e desejar sua felicidade, almejando que tenha uma vida tranquila e cheia de esperança. Por outro lado, isso se verifica pelo fato do pensamento das pessoas se refletir em mim. Quando elas expõem seus problemas e sofrimentos, esses incidem sobre mim tal qual eles são, e, consequentemente, eu também passo a senti-los. Finalmente, vou voltar ao assunto propriamente dito, após ter me desviado demasiadamente da proposta inicial. Conforme afirmei, caso analisem os vários pontos que me diferenciam das demais pessoas, minha missão já se torna clara. Por conseguinte, vou sempre em frente, tendo como princípio a salvação da humanidade, cujo objetivo final é a criação de uma nova civilização. Esta, em suma, vem a ser uma civilização espiritualista alicerçada na religião, ou seja, trata-se do grande progresso da civilização religiosa em relação à material. Será a substituição da civilização material que cria a infelicidade pela civilização religiosa que gera a felicidade.
Será o estabelecimento de uma religião poderosa que aproveitará ao máximo o progresso alcançado pela civilização material. Trata-se da completa transformação da civilização do mal em civilização do bem. No caso do seu êxito, esse mundo entrará no período áureo de perfeita verdade, bem e belo, e se transformará em um mundo paradisíaco, que sequer conseguimos imaginar. Todavia, a realização dessa tarefa não será nada fácil, pois apesar de ser um ideal com o qual a humanidade veio sonhando há longo tempo, seu realizador não havia aparecido, e o motivo residia no fator tempo. Para a alegria de todos, finalmente chegou o momento tão esperado, o nascimento da minha pessoa, que recebeu o grandioso poder de Deus. Por conseguinte, uma vez ciente desse fato, ninguém poderá deixar de acreditar que o advento do paraíso terrestre será absolutamente possível. Não tenho a mínima intenção de fazer propaganda da minha grandeza. Basta levar ao conhecimento das pessoas aquilo que realmente sou. Se mediante isso aumentar o número de pessoas que acreditam em mim, o grande amor de Deus se expandirá e o número de criaturas salvas se multiplicará. Dito isso, é uma realidade incontestável que o mundo do mal está prestes a ruir e o mundo do bem perto de surgir. Deus vem preparando a grande transição do mundo há milhares de anos. Logo, podemos dizer que esse é um plano histórico. Portanto, qual será a razão disso se não estiver relacionado com a profecia de Jesus Cristo? Abre aspas. Está próximo o reino dos céus, e com sua advertência. Quem crer será salvo? Fecha aspas. Se for assim, podemos dizer que o presente texto é o Evangelho do Paraíso e não há outra forma de denominá-lo. Jornal Eico, número 116, Era da Civilização Religiosa, em 8 de agosto de 1951. Extraído do livro Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, página 62, poema 17. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Cultura totalmente livre de doença, pobreza e conflito é efetivamente a cultura do paraíso. Pelo fato de a nossa igreja anunciar-se como religião, embora se diferencie das demais em certos aspectos, a sociedade acha que não passamos de mais uma nova seita em ascensão e limita-se a pensar dessa maneira. Isso é compreensível, pois até hoje não surgiu nenhuma religião tão esplêndida como a nossa. Por não ser simplesmente uma religião que possa ser compreendida a partir do ponto de vista das religiões tradicionais, não encontrei uma denominação adequada. E sem alternativas, chamei-a de Igreja Messiânica Mundial. Por que será que não existe um nome apropriado para ela? É que até hoje não existiu, em absoluto, nada que apresentasse uma natureza semelhante à da nossa Igreja. Sendo assim, vou expor os pontos divergentes. Nossa religião descobre todos os pontos falhos da cultura tradicional, inclusive os da própria religião, e se empenha em indicar com clareza a forma ideal de ser da verdadeira cultura. Ao mesmo tempo, mostra claramente o método para alcançá-la. Por isso, trata-se de uma revolução cultural em grande escala. Por conseguinte, quando o plano da nossa religião for do conhecimento do mundo inteiro, principalmente os intelectuais irão analisá-lo com grande interesse.
Desde os tempos antigos, em cada época, apareceram os precursores que por várias vezes realizaram obras notáveis e revolucionárias que beneficiaram a cultura, mas isso não ocorreu de forma abrangente. Portanto, em termos de perpetuidade, tais obras não foram suficientes. Para comprovar essa realidade, basta observar o mundo contemporâneo. Entre aqueles que conseguiram prestar surpreendente contribuição e obtiveram resultados positivos e concretos por meio da revolução religiosa, estão Buda Sakyamuni e Jesus Cristo. Contudo, tais resultados se limitaram à parte espiritual e posso dizer que, materialmente, a repercussão foi ínfima. Além do mais, mesmo em termos de limite de atuação, esta se restringiu ao Oriente ou ao Ocidente. Naquela época, bem diferente dos dias de hoje, a cultura era bastante infantil e os meios de transporte e as mínimas condições ainda não se encontravam suficientemente preparadas. No entanto, levando em consideração que a cultura atual, que ultrapassou a primeira metade do século XX, alcançou definitivamente o progresso, creio que poderão concordar comigo que a grande revolução que pretendo realizar não constituirá jamais um mero sonho. No decurso do processo, evidentemente, ocorrerão a destruição e a construção. Mas a destruição não é algo passivo ou externo. Acredito que seja um acerto de contas da própria pessoa conforme o julgamento de Deus e, ao mesmo tempo, a construção de uma nova cultura. Queira ou não, esse tempo se aproxima gradativamente. Em outras palavras, o bem será poupado e o mal destruído. Creio que, assim, puderam imaginar em linhas gerais o objetivo de Deus. Não obstante, surge-nos a seguinte dúvida: será que, durante nossa existência, esse grande empreendimento que nos parece fantasioso se concretizará? Eu próprio nunca havia pensado nessa questão, nem mesmo em sonho. Como religioso, apenas desejava empenhar-me ao máximo possível na salvação da humanidade e sentia que essa era a missão a mim atribuída pelos céus. À medida que o referido trabalho ia avançando, fui compreendendo claramente que realizar a revolução cultural que mencionei era a minha grande incumbência. Ao mesmo tempo, em face de sucessivos e surpreendentes milagres, não poderia deixar de tomar a importante decisão de assumi-la. Entre esses milagres, o de maior vulto estava a grandiosa obra que tinha sido preparada minuciosamente pelo Supremo Deus há várias dezenas, centenas ou milhares de anos. Da mesma forma, pude ver, com os meus olhos, vários fenômenos que comprovam essa realidade. Ao mesmo tempo, compreendia que as profecias feitas pelos vários homens santos desde tempos antigos eram indicações sobre esse grande plano. Portanto, nessa situação, já não havia mais por que hesitar. Assim sendo, com firme convicção, esforço-me de corpo e alma em prol da grandiosa obra de salvação da humanidade. Provavelmente, aqueles que desconhecem esse fato vão pensar que sofro de megalomania. Todavia, por natureza, sou diferente dos demais, sendo cauteloso e também medroso, a ponto de jamais conseguir enganar as pessoas ou mentir para elas. Por esse motivo, posso dizer que pertenço à classe dos ingenuamente honestos. Apesar disso, falo de forma extremamente audaciosa, o que comprova o quanto estou seguro em relação às minhas convicções. Revista Chijo Tengoku, número 33, A Igreja Messiânica Mundial,
e a Revolução da Cultura em 25 de fevereiro de 1952. Extraído do livro Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, página 114, poema 32. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. A educação que forma pessoas incapazes de distinguir o bem do mal está baseada na pseudo-verdade. Este título, O Materialismo Cria o Homem Mau, pode soar um pouco forte demais, mas não tenho como evitar, pois corresponde à pura verdade. Segundo o nosso ponto de vista, o materialismo, ou seja, o ateísmo, pode ser considerado o pensamento mais perigoso que existe. Vejamos. Falando abertamente, se Deus não existisse, eu agiria às escondidas, ganharia dinheiro enganando o próximo habilmente, faria o que bem entendesse e, além de viver uma vida de luxo, estaria em uma posição de maior destaque na sociedade. Uma vez que me conscientizei da existência de Deus, de maneira alguma sou capaz de proceder assim. Tenho de percorrer o caminho da retidão e tornar-me alguém que deseja a felicidade das pessoas. De outra forma, jamais poderia ser feliz e ter uma vida que vale a pena viver. O que estou dizendo não é mera suposição. Segundo podemos ver através de inúmeros exemplos que a história nos mostra desde os tempos antigos, por mais que a pessoa prospere por meio da prática do mal, essa prosperidade não dura muito, acaba por desmoronar. É um fato que deveria ser percebido facilmente, mas parece que isso não ocorre. A sociedade continua sendo assolada por crimes graves como assaltos, fraudes e assassinatos, casos de corrupção de pessoas que ocupam posições sociais elevadas, notícias alarmistas que geram inquietação, incontável número de crimes de pequeno e médio porte, etc. Tudo isso nasce do pensamento ateísta. Por conseguinte, podemos dizer que ele é a verdadeira fonte dos crimes. Está, pois, mais do que claro que só há um meio de eliminar os crimes desse mundo: erradicar o ateísmo. Atualmente, porém, os intelectuais, as autoridades e os educadores agem na contramão e, confundindo o pensamento teísta com superstição, esperam obter resultados apenas com apoio na lei, na educação, nos sermões, etc. Dessa forma, por mais que se esforcem com afinco, é natural que nada consigam. As notícias publicadas nos jornais mostram isso claramente. À vista disso, para purificar a sociedade de tais males, é preciso estimular intensamente o pensamento teísta. Infelizmente, o Japão encontra-se em tal situação que, quanto mais instruída é a classe intelectual, maior o número de ateístas. Igualmente é comum acreditar que ser ateísta é uma qualificação dos intelectuais e dos jornalistas, de modo que, quanto mais a pessoa enfatiza o ateísmo, mais progressista ela é considerada. Por esse motivo, se não houver uma reviravolta, no sentido de que os ateístas passem a ser vistos como ultrapassados, e os teístas como a vanguarda intelectual, a sociedade jamais se tornará alegre e feliz. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1, O Materialismo Cria o Homem Mau, em 7 de maio de 1952, extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1,
Página 242, poema 85. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo.